Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de um tema que mudou bastante da antiga lei para a nova lei, a subcontratação. E esse vídeo é importante tanto para a administração pública quanto para as empresas que normalmente subcontratam. Olha aí, pessoal do setor de engenharia, fica atento nesse vídeo, vai até o final porque tem muita coisa importante sobre subcontratação. Vamos começar logo de cara falando da vedação genérica à subcontratação. O edital, ele pode vetar, ele pode proibir a subcontratação de forma genérica, dizendo este objeto não poderá ser subcontratado ou não será permitida a subcontratação do objeto licitado? Até pode, desde que a possibilidade, o fato da subcontratação, que motiva o impedimento à subcontratação, esteja previsto ou num regulamento do ente federativo, ok? Ou dois, tenha sido justificado no estudo técnico preliminar que antecedeu lá, que faz parte lá da fase de planejamento da licitação. Então é muito importante você que faz, que é servidor, que trabalha ali com a fase de planejamento, lembrar que se vai colocar no edital a restrição da subcontratação, tem que justificar o porquê no estudo técnico preliminar. Então não vale mais a regra de que o edital simplesmente proibindo a subcontratação, não há que se questionar, porque tem que estar justificado no ITP ou ter previsão no regulamento. E dois, ponto importante também, se o edital nada falar subcontratação, não se presume mais a impossibilidade da subcontratação, porque existia também esse entendimento, que se o edital não falasse nada, estaria proibida a subcontratação. E por que isso? Porque o artigo 122 da nova lei de licitações diz que a administração avaliará a cada caso a possibilidade ou não da subcontratação. E isso vale tanto para fornecimento, quanto para os serviços, quanto para obras. Olha lá o que diz o artigo 122, Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento, até o limite autorizado, em cada caso, pela administração. Então notem que também para fornecimento passa a ser possível a subcontratação, desde que tenha autorização da administração. E aí se torna a subcontratação irregular aquele procedimento do contratado que, sem questionar a administração, já sai subcontratando parte de execução do objeto. Então você tem que formalizar o pedido para a administração. E mais, lá no parágrafo 3º, aliás, no parágrafo 1º do artigo 122, está dizendo que a qualificação técnica do subcontratado será exigida pela administração. Então, quando você solicitar a subcontratação, obrigatoriamente terá que dizer, olha, eu quero subcontratar tal atividade que representa tal percentual do objeto e que será executado por tal empresa. E aí apresentar a qualificação técnica daquela empresa, então tanto operacional quanto profissional, se for o caso daquela atividade em específico, referente à subcontratada, para que a administração possa avaliar e deferir ou não a subcontratação, ou deferir a subcontratação, mas proibir que seja feita com aquele subcontratado. Ela pode também dizer isso. Ela pode dizer, olha, eu até autorizo a subcontratação, mas esse subcontratado não atende à qualificação técnica necessária. Então apresente outro. Então isso também é possível para a administração, e você, empresário, tem que ficar atento, não esquecer de questionar a administração antes e apresentar a qualificação técnica da empresa que será subcontratada. O subcontratado, e a gente vai falar de vedações à subcontratação, O subcontratado não pode ter, isso está lá também no artigo 122, no parágrafo 3º, e no artigo 74, no parágrafo 4º, não pode ser pessoa, tanto física quanto jurídica, que tenha relacionamento próximo com o servidor, com o agente público, com a autoridade máxima da entidade, tenha lá, ou que tenha vínculo civil, comercial, financeiro, trabalhista, técnico, com o servidor, que atue na fase de planejamento, na fase de fiscalização do contrato, ou que seja parente, tenha laços aí de parentescos ou sanguíneos com esse tipo de servidor público. Isso não é possível. E
Quando falarmos de contratação por inexigibilidade, artigo 74, quando falarmos de inexigibilidade, de licitação, o objeto da inexigibilidade não pode ser subcontratado, até porque tem uma certa lógica, né? Se eu estou contratando por inexigibilidade, por notória especialização, por exemplo, por fornecedor exclusivo de determinada pessoa, tanto física quanto jurídica, não tem sentido ela repassar o encargo dela para um outro, porque daí teria competitividade eventualmente, né? Então, na inexigibilidade não há que se falar em subcontratação. Isso também é importante. Agora, nós tínhamos um conceito passado, da legislação passada, que nunca seria permitida a subcontratação de parcela relevante. E aí, presta atenção nisso, porque a gente vai no final desse vídeo falar sobre parcela relevante e empresário. Toma atenção. No final do vídeo eu vou falar um ponto específico e importantíssimo para você se organizar e a estratégia de execução do objeto. Fica comigo até o final. Né? Mas vamos lá. Antigamente nós falávamos que era impossível subcontratar toda a parcela relevante, né, do objeto. Mas o Tribunal de Contas da União, nos últimos julgados, tem reconhecido que, em algumas situações, né, a subcontratação de parte da parcela relevante, ou seja, de aspectos específicos da parcela relevante do objeto, naturalmente são subcontratadas naquele mercado. Então, existem situações em que o próprio mercado que executa aquele objeto, né, subcontrata uma atividade em específica que pode ter uma relevância técnica muito grande, né, pode ter um impacto, uma complexidade técnica muito grande. E aí, o novo legislador, sabendo disso, né, sabendo dessa possibilidade, previu lá no parágrafo 9º do artigo 67 a possibilidade do edital se adiantar e, sabendo dessa realidade, né, já exigir que as empresas que desejarem futuramente subcontratar já apresentem, né, na sua documentação de qualificação técnica do próprio contratado também a documentação técnica do potencial subcontratado. Diz o parágrafo 9º, né, tá lá, o edital poderá prever para aspectos técnicos específicos que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Então veja que o próprio legislador diz, olha, o objeto que vai ser subcontratado pode alcançar até 25% do objeto total a ser licitado, por isso a relevância, né? E ele diz, nesse caso, como eu já sei que isso pode acontecer, como eu já sei, né, a administração pública, já sei que isso é natural do mercado, eu já vou exigir no meu edital que as empresas que tiverem a intenção de subcontratar já o façam, né, na fase competitiva. E para que isso? Para que não chegue lá no final, né, e a empresa vencedora não tenha condições de executar e também não consiga obter um subcontratado aceito pela administração e eu tenho que voltar todo o procedimento. Então eu já digo, olha, gente, aqui esse objeto é diferenciado, tem um aspecto relevante aqui, tanto financeiro quanto técnico, que normalmente se subcontrata. Então quem quiser subcontratar, já se adiante e apresente na documentação de habilitação a documentação do seu potencial subcontratado. E aí, obviamente, uma exceção, né, bem criteriosa, assim, bem específica, né, para algumas situações, para algum mercado, o próprio legislador já pensou, olha, podem existir poucos potenciais subcontratados capazes de executar aquela atividade em específico. Então, pode ser que um ou outro licitante acabe escolhendo ou desejando subcontratar a mesma subcontratada, a mesma empresa que executará aquela atividade. E aí ele permitiu, né, que mais de um licitante possa colocar, possa identificar o mesmo subcontratado, o mesmo potencial subcontratado, sem que isso configure qualquer tipo de conluio, fraude ou propostas realizadas em conjunto de forma espúria. Então é possível, o edital também pode exigir a antecipação, portanto, e é isso que trata o parágrafo 9º, o edital pode exigir a antecipação da menção à subcontratação, dizendo, olha, quem quiser subcontratar já coloca a documentação do subcontratado junto com a sua documentação de qualificação técnica. Bom, nós temos que falar também ali da cláusula de retomada. A cláusula de retomada não existia na legislação anterior, é algo novo. Tem vídeo meu no YouTube sobre cláusula de retomada, especificamente sobre isso. É interessante você dar uma olhada também. Mas na cláusula de retomada eu tenho também mais uma possibilidade de subcontratação e o pessoal começou até a falar em subcontratação total, parcial e misturar um pouco aí o alho com o bugalho, né? Vamos lá explicar.
A subcontratação total do objeto licitado não pode ocorrer. Existem diversas jurisprudências aí, né, maciça jurisprudência sobre isso, facilmente encontrada na internet. Agora, pode acontecer de se tratar de um contrato de obra ou serviço de engenharia que conte com uma cláusula chamada cláusula de retomada, lá do artigo 102 da nova lei de licitações. E essa cláusula de retomada, ela vai dizer o seguinte: olha, contratado, se você não cumprir com o contrato, não executar a obra, não executar o serviço, como eu te exigi um seguro garantia, né? E, poxa, mas a lei, o edital pode exigir o tipo de garantia? Se você não está entendendo, para esse vídeo, vai lá estudar o que é cláusula de retomada, depois volta aqui, ou termina esse vídeo, depois vai lá estudar e veja esse vídeo de novo, não tem problema nenhum. Dá para você entender das duas formas. Mas como eu te exigi, voltando para o caso, né? Como eu te exigi no contrato que você apresentasse garantia na modalidade seguro garantia e você não cumpriu com a sua obrigação, após o processo punitivo eu estou chamando a seguradora, né? E vou dizer, seguradora, você tem uma escolha aqui, ou você paga a integralidade da apólice, e veja, não é a multa, é a integralidade da apólice, ou você termina o objeto do contrato, termina a obra, termina o serviço, né? Só que, Ricardo, seguradora não faz obra, seguradora não faz serviço de engenharia, e é aí que entra a subcontratação. Nessa subcontratação, a seguradora pode, então, repassar integralmente, por isso que alguns chamam de subcontratação total, né? Pode repassar integralmente a parte faltante do objeto, né, a ser executado pelo contratado para o subcontratado, né? E aí caberão algumas decisões por parte da seguradora. Primeiro, né, quem vai pagar a seguradora? Né? Então a seguradora pode dizer, olha, me pague, a administração me pague e eu vou pagar a subcontratada. Ok. Ou dois, administração, eu prefiro que você pague diretamente a subcontratada que eu estou identificando aqui. Neste caso em específico, prestem atenção, porque neste caso em específico, a subcontratada, quando vai receber diretamente da administração, tem que possuir qualificação, regularidade fiscal social trabalhista. Tá? É importante isso. Ela precisa possuir regularidade fiscal social trabalhista. Agora, quando a subcontratada não vai receber diretamente, quem tem que possuir a regularidade fiscal é a seguradora. Então eu não me preocupo mais com a regularidade fiscal da subcontratada, porque quem vai receber o valor contratual é a seguradora e depois ela vai pagar a subcontratada. Pode até existir aí um acordo comercial num valor até menor do que a administração vai pagar para a seguradora. Não há problema nenhum nisso. Isso é um trato privado entre seguradora e subcontratada. Ok? Só que independentemente do caso, volta aquela questão da qualificação técnica. Quando a seguradora identificar a subcontratada para a administração, dizendo, olha, é a subcontratada X quem vai terminar a obra, né? Ela tem que provar a qualificação técnica operacional e profissional para a administração pública. Então, na subcontratação decorrente da cláusula de retomada, sempre existirá a qualificação técnica do subcontratado, a comprovação da qualificação técnica do subcontratado, e poderá ou não existir a regularidade fiscal, a exigência da regularidade fiscal do subcontratado, a depender da origem do pagamento para o subcontratado. Se for diretamente da administração para o subcontratado, tem que comprovar a regularidade fiscal. Se for o pagamento for feito para a seguradora e a seguradora que vai pagar a subcontratada, aí não precisa ter a regularidade fiscal. E nós temos que lembrar também da outra subcontratação que não está prevista expressamente na nova lei de licitações, mas que ainda continua existindo e vai continuar existindo mesmo depois que a 8666 já estiver revogada em definitivo. Nós agora temos uma novela aí, né? A medida provisória 1167, enfim. Vamos saber se vai ter segundo capítulo ou não dessa medida provisória, vai saber, né? Mas mesmo depois que a 8666 tiver definitivamente sido revogada, né, nós ainda temos a subcontratação lá da Lei Complementar 123, no artigo 48, inciso 2º, que diz que na contratação de serviços, a administração poderá, então não é uma obrigação, poderá, né, exigir do licitante comum, que não seja, portanto, ME, IPP, MEI, cooperativa, né, poderá, não falei produtor rural porque não se aplica na hipótese, né, mas poderá exigir, né, do licitante comum que venceu a licitação a subcontratação, né, de um percentual definido no edital com essas empresas, ME, IPPs, MEIs, né, e cooperativas. Então essa possibilidade de subcontratação continua existindo por força da lei complementar, que inclusive
é superior à lei de licitações, por ser uma lei complementar e a lei de licitações ser uma lei ordinária, né? Só que o artigo 4º, lá no seu parágrafo 1º da nova lei de licitações, diz que eu só vou aplicar a lei complementar 123 em todos os seus aspectos se o objeto licitado, por item ou por lote, não possuir valor maior que a receita bruta da EPP naquele exercício. Atualmente, nós estamos gravando esse vídeo agora em maio de 2023, né, a receita bruta é de 4.800.000. Então, até 4.800.000 por item ou por lote, né, eu continuo aplicando a lei complementar e, portanto, preste atenção, servidor, portanto, para você cumprir com a lei complementar 123, porque a lei diz poderá exigir, cabe aqui um ato discricionário. Então, lá no seu ETP, lá no seu estudo técnico preliminar, você também tem que avaliar nas hipóteses de solução, nas alternativas de solução da contratação, daquela necessidade, né, o segundo lá do regulamento do ETP. Você também vai ter que analisar se é vantajoso ou não para a administração, se é possível ou não tecnicamente. Enfim, se você vai exigir a subcontratação de MEs, EPPs ou MEIs naquele objeto, ou se você não vai exigir. Então, este poderá da Lei Complementar 123 não é uma escolha da cabeça, que eu vou tirar da orelha. Ah, não quero porque vai dar muito trabalho para fiscalizar. Não, não é assim. Eu tenho que voltar lá no ETP e justificar, né? Quem tem feito meus cursos sabe que o poderá, o preferencialmente, é facultado, utilizado pela nova lei de licitações, não são cartas em branco, né? Não são cheques em branco para o servidor público decidir como quiser. Ele tem que voltar lá no estudo técnico preliminar, avaliar a hipótese A e B, fazer ou não fazer, seguir ou não seguir, esquerda ou direita, justificar e aí então mencionar no termo de referência e depois no seu edital a escolha que ele adotou. Então, quando a lei complementar falar, olha, você pode exigir ou não, tem que constar no ETP. Se não constar, é motivo para impugnação edital, hein? É motivo para impugnação edital. Toma cuidado aí, servidor, né, por falha no estudo técnico preliminar, lembrando que toda a fase de planejamento após a homologação da licitação vai para a internet, vai ficar mais fácil de verificar se o seu ETP não está correto, né? Lembra aí que eu tenho também um curso de oficina, uma oficina prática sobre a elaboração de estudos técnicos preliminares. Hashtag fica a dica, me contrata, né? Mas olha só, temos também que pensar nessa subcontratação. E aí, né, eu falei para vocês ficarem até o final do vídeo, chegamos aqui no finalzinho do vídeo curto, vídeo rápido, objetivo, como eu gosto de fazer, para falar da parcela relevante. E isso traz um alerta para o servidor e um problema para o empresário que normalmente participa da licitação, que é o contratado. Por quê? Porque a jurisprudência atualmente em vigor e a própria nova lei de licitações no que se refere à subcontratação, né, fala que eu não posso subcontratar a parcela relevante, salvo exceções muito pontuais que a jurisprudência do TCU identificou. Até a gente já falou, né, que o edital pode se antecipar e identificar essa realidade do mercado. Começamos o vídeo falando sobre isso, foi o segundo ou terceiro item, mas a regra em geral para subcontratação e parcela relevante é que parcela relevante não pode ser subcontratada. Tá, Ricardo, mas e aí? Isso eu já sabia. Ok, só que a nova lei de licitações, lá no artigo 67, parágrafo 1º, trouxe o conceito de parcela relevante, né? E ele diz lá, ó, a exigência de atestado será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor estimado da contratação. E aí eu estou dizendo que eu tenho dois tipos de parcela relevante, a técnica e a financeira. E tudo que é financeiro acima de 4% é relevante. E aí eu não poderia subcontratar. Há entendimento já nesse sentido. Tomem cuidado com isso, né? Porque a jurisprudência pode caminhar para isso. E a administração pode entender desta forma, pode inclusive regulamentar nesse sentido. Lembra que eu falei que a vedação à subcontratação pode estar no regulamento? E o regulamento lá do município, lá do estado, né, lá da União, pode dizer, olha, objetos cujo item, né, seja superior a 4% do valor total do contrato não poderão ser subcontratados. Se você não viu isso ao prever a sua execução contratual, né, você está pensando que poderá subcontratar uma parcela, um item, uma atividade que a administração vai proibir no futuro. E aí você terá que executar diretamente. Isso vai impactar logicamente na execução do contrato, no teu custo, né, na viabilidade do projeto comercial como um todo. Então tomem cuidado com isso. Por quê? Porque a parcela
parcela relevante não pode, em regra, ser subcontratada. E eu tenho dois tipos de parcela relevante, a financeira e a técnica, ok? Eu vou até que deixar aqui em algum espaço desse vídeo aqui a jurisprudência, uma jurisprudência aleatória aí, falando do TCU, reconhecendo a impossibilidade de subcontratação da parcela relevante. Eu sou o professor Ricardo Ribas. Esse foi um vídeo rápido sobre subcontratação na nova lei de licitações. Toma cuidado porque o assunto mudou bastante, né? E você pode ser pego de surpresa aí pensando como era antigamente. Eu te desejo muito sucesso, eu te desejo boas licitações. Se tiver dúvida, me deixa nos comentários, entre em contato comigo. Lá na bio do Instagram tem o meu link e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!